Olá, doutores, tudo bem? Enfim, a reforma trabalhista entrou em vigor e com ela, muitas dúvidas e insegurança jurídica. Eu disse no vídeo anterior que a gente teria que voltar aqui e explicar a reforma da reforma, não foi? Pois bem, no último dia 14 de novembro foi editada a medida provisória número 808 de 2017 que altera a reforma trabalhista. Mas fiquem tranquilos que nós vamos passar todos os pontos da reforma e da medida provisória aqui. Hoje o assunto é a alteração do artigo 775 da CLT. E o que trata o artigo 775 da CLT? Eu vou colocar aqui na tela para vocês como era a redação do artigo 775 e como ela ficou após a reforma trabalhista. Anteriormente, o artigo 775 estabelecia que os prazos contam-se com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal, em virtude de força maior devidamente comprovada. Parágrafo único. Os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou dia de feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte. Atualmente, após a reforma trabalhista, o artigo 775 da CLT ficou com a seguinte redação: os prazos estabelecidos nesse título serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. A grande novidade da reforma ficou por conta do parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o juiz entender necessário. E 2. Em virtude de força maior devidamente comprovada. Já o parágrafo 2º estabelece: ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, os prazos processuais passaram a ser contados em dias úteis, pegando uma carona com o Código de Processo Civil. Quando o Código de Processo Civil trouxe essa alteração na legislação, muito se discutiu se seria aplicado no âmbito trabalhista ou não. O TST, então, editou uma instrução normativa dizendo que, ante o princípio da celeridade processual, não se aplicaria a contagem de prazos em dias úteis. Então, a gente não importou essa norma lá do Código de Processo Civil. Agora, com a reforma trabalhista, a gente passa a contar em dias úteis. A minha opinião pessoal é que a contagem em dias úteis, na prática, não vai alterar aí o trâmite do processo ou, digamos, atrasar a prestação jurisdicional por conta de 2, 3 dias a mais. A gente sabe que há falta de efetivo no judiciário, a gente sabe que existem algumas manobras que os advogados se utilizam para prorrogar ainda mais, postergar, o andamento processual, e não é essa alteração na legislação que vai trazer um prejuízo no andamento do processo. Agora, eu vou confessar para vocês aqui uma constatação dos últimos dias. A reforma entrou em vigor agora no dia 11 de novembro e nessas últimas semanas, acompanhando as audiências no tribunais, eu percebi que alguns juízes diminuíram os prazos que são estabelecidos em juízo. Por exemplo, um prazo para manifestação ao laudo pericial, que antes constava na ata da audiência prazo de 10 dias, o que o juiz colocou? Prazo de 5 dias úteis. Juiz, não façam isso com os advogados, por favor. Como eu disse, é importante ressaltar que os prazos se contam com a exclusão do primeiro dia e a inclusão do último dia. Mas a dica que eu deixo aqui para os advogados que estão iniciando a sua carreira é: sempre trabalhem com D-1. O que significa D-1? É não deixar para o prazo fatal. A gente chama de prazo fatal o último dia do prazo. E D-1 é um dia anterior. Os prazos trabalhistas são prazos muito curtos, a gente sabe, 5 dias, 8 dias, então você vai me dizer, mas Maíse, como que eu vou trabalhar com D-1? O prazo já é pequeno. Você vai lembrar desse meu conselho quando alguma coisa der errado no prazo fatal. Vou contar uma história para vocês. Eu trabalhava num grande escritório aqui na região de Florianópolis
e sempre trabalhei com prazo D-1, em que pese os prazos trabalhistas sejam curtíssimos, mas por uma questão de garantia. E nós estávamos com prazo, em tese, né, fatal, mas eu trabalhava lá com D-1, para recurso ordinário. A minha estagiária foi preencher uma guia de depósito recursal. E por que foi estagiária? Foi estagiária mesmo, viu? Não é mentira minha. Ela foi preencher essa guia de depósito recursal porque era uma guia muito chatinha de preencher. E quem já fez depósito recursal sabe que se tiver qualquer erro na guia de depósito recursal, o seu recurso ele não é nem conhecido. Agora essa questão da guia está um pouco relativizada, mas antes essa questão da guia era muito séria. A minha estagiária preencheu essa guia, passou para o cliente, que nós atraíamos essa responsabilidade para o escritório, nós preenchíamos a guia, passávamos para o cliente e o cliente fazia o pagamento e devolvia a guia quitada para a gente juntar no processo. E o que aconteceu? Você conhece Santo Ivo? Você, advogado que está me ouvindo agora? Santo Ivo é o padroeiro dos advogados. E Santo Ivo, se você não conhece, passa a conhecer a história de Santo Ivo, porque Santo Ivo sopra no seu ouvido quando alguma coisa está errada. E naquele dia, quando eu fui juntar o processo, era um processo eletrônico, não era o PJE, mas já tinha um processo eletrônico aqui em Santa Catarina, e quando eu fui juntar a guia para fazer o protocolo, eu olhei o número do processo, não sei como, reconheci que aquele número estava errado. Eu não sei se você sabe, mas os últimos números do processo ali do CNJ, eles informam qual é a vara que o processo está tramitando. Como eu tinha feito o recurso e fui juntar essa guia, observei que a vara que estava escrita no número do processo não condizia com a vara para a qual eu estava distribuindo o meu recurso. E o que aconteceu? Quando a minha estagiária foi preencher essa guia, ela preenchia uma guia em cima de uma outra que já tinha os dados e ela não alterou o número do processo. Então a guia estava com os dados do processo em que eu estava fazendo recurso com o número de outro processo. E agora? Já passava do horário bancário, nós não tínhamos como fazer outra guia. Na realidade já passava até das 6 horas das 18 horas da tarde. E o que a gente fez? Não tinha como transferir esse ônus para o cliente, certo? O cliente já havia pagado a guia em tese correta. Batemos na porta do dono do escritório, falamos, olha, temos uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que nós precisamos, na época era em torno de R$5.000, nós precisamos de R$5.000 do caixa do escritório, vai ter que descapitalizar o caixa do escritório nesse valor, mas a notícia boa é que a gente vai conseguir reaver esse dinheiro dentro de uns 15 dias. Ele não achou a notícia tão boa assim, mas, enfim. Por que eu tô contando toda essa história para vocês? Porque nós estávamos no final da tarde e se nós estivéssemos contando com o prazo fatal, o nosso recurso teria morrido ali. Mas como eu disse para vocês, nós trabalhamos com D-1 e nós tínhamos o outro dia inteiro, refizemos a guia, pagamos a guia, juntamos no processo e eu ainda fui lá na caixa para ver como que eu ia reaver os R$5.000 do meu chefe. Então, o conselho que eu dou para vocês que estão iniciando a carreira é trabalhar até que se sintam seguros. Trabalhem com D-1 para que aí vocês tenham mais um dia se acontecer qualquer imprevisto ou qualquer erro que a gente sabe que às vezes pode acontecer, certo? Como eu falei para vocês, o artigo ele fala que os prazos podem ainda ser prorrogados pelo juízo, os prazos legais, ok? Em resumo, conta-se agora os prazos em dias úteis, excluindo os finais de semana e feriados. Outra dica que eu deixo aqui para os advogados de início de carreira é o quê? Sempre dispor na sua petição, seja lá qual for o prazo que você esteja fazendo, e se você tem um feriado regional, municipal, estadual, dispõe no seu prazo que você está protocolizando no dia seguinte ao prazo que seria fatal, porque tem aquele feriado de acordo com a lei municipal tal. Abre um tópico na sua petição e dispõe, porque, por exemplo, se é um recurso de revista, que isso vai ser distribuído para Brasília não tem a obrigação de saber qual é o feriado do seu estado ou do seu município,
certo? Não é um feriado nacional. Então dispõe do prazo para que o seu recurso seja conhecido. Então, doutor, se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo para que a gente possa discutir essa questão dos prazos processuais posteriormente. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de toda novidade que vem por aí. No próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre o artigo 789 da CLT, que fala sobre as custas e emolumentos. Até lá!